Fala pessoal, todos bem? Espero que vocês estejam bem de coração. Eu sou Carlos Vinícius, vou estar aqui com vocês nas aulas EAD, levando muito conhecimento sobre o terceiro setor, sobre projetos, sobre ferramentas digitais, tudo que vocês precisam no dia a dia. Falando um pouco mais sobre mim para a gente poder se conectar mais um pouco, eu sou o Carlos, tenho 34 anos, tá bem? Pai da Laura, esposo da Andressa. Sou apaixonado pelo terceiro setor, por empreender. Já atuo aqui em Planaltina empreendendo há mais de 10 anos, tá bom? Já passei por diversas áreas, sou fruto de projeto social também. Hoje fui resgatado pelo projeto Jovens Líderes lá da ForCoach, onde eu consegui iniciar a minha trajetória, tá bom? Como empreendedor, como pessoa e principalmente descobrindo o que realmente é o terceiro setor. A gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui tanto em Planaltina como no Distrito Federal, como em torno também. E o podcast vem exatamente para isso, para te dar possibilidade, te dar voz dentro desse cenário tão grandioso como é. Eu já consegui passar, né? Já formei mais de 500 jovens, mais de 500 empreendedores durante esse período, né? Estou aqui em Brasília desde 2010. Então tem uma temporada aqui dentro de Brasília, rodando, conhecendo projetos sociais, conhecendo a realidade de cada um de vocês, tá bom? Então a gente vai se conectar cada vez mais e a minha ideia é o quê? Sempre levar o máximo de conhecimento para vocês, levar o máximo de informação para que vocês consigam trilhar cada vez mais com sucesso essa trajetória, tá bom? Então eu vou cortar aqui para vocês, aqui para os slides, para a gente começar a iniciar as aulas. A gente dividiu em blocos, tá bom? Exatamente para vocês poderem ter noção do que vocês vão aprender. Então, o primeiro slide aqui já fala exatamente sobre isso. Assista, pause e coloque a mão na massa, tá bom? Por quê? Porque é necessário vocês terem noção do que vocês estão fazendo. Então, quanto mais vocês praticam, melhor e mais viável, né? Mais vocês conseguem executar. E lembre-se de uma frase, tá? Corta aqui para mim rapidinho. Lembre-se dessa frase, é melhor feito do que não feito, tá? Então, não espere ser a melhor ou maior organização do mundo, seja a maior e melhor organização do seu bairro, da sua cidade, tá? Então, a partir desse momento, quando vocês escutarem essa frase, sempre que vocês lembrarem dessa frase, inclusive, pegue o caderno e anote essa frase para que vocês fiquem lembrando dela. Por quê? Quando eu deixo de fazer, eu prolongo cada vez mais o tempo de execução. Então, não, é igual a academia, como todo mundo fala. Mês que vem eu faço, ano que vem eu faço, daqui a pouco eu faço, depois eu faço e o depois nunca chega. Então, comecem a fazer com o recurso que vocês têm, com a capacidade que vocês têm e com o network, né, com as pessoas que você tem. Mas comece agora, não deixe para 2027, não deixe para 2028. Inicie agora, porque daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 10 anos, vocês vão ver o reflexo que isso vai trazer para vocês, tá bom? Então, voltando aqui para os slides, não tente essa perfeição, busque realmente algo que funcione, tá? E aí eu até trago essa reflexão para vocês, né? No terceiro setor, o digital não é uma vitrine. É sobrevivência e escala, tá bem, pessoal? Por que eu falo isso? Por que não é uma vitrine? Porque é um trabalho que você faz todos os dias, a todo momento ali, de pessoa por pessoa, de lugar para lugar, conectando objetivos, conectando projetos, e isso faz com que você cresça cada vez mais. Porém, né, o digital dentro do terceiro setor, ele vai ajudar com todas as outras ferramentas, mas quando você realmente saber ou souber utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, tá? Por isso que a gente tem que fazer o quê? Sobreviver e escalar. É sobrevivência e escala. A gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas e esperando os mesmos resultados. Então, se eu quero ajudar mais pessoas, eu preciso dar passos mais largos, eu preciso conhecer mais pessoas, eu preciso estar com pessoas diferentes, eu preciso me envolver com ecossistemas diferentes, tá? E dentro disso, né, o que a gente vem resolver aqui com as nossas aulas, né, com o propósito do podcast com o terceiro setor? Primeiro, retrabalho por todas as organizações, né, por mais de 10 anos andando por organizações, conhecendo a fundo o que são as organizações, né, as OSCs, antigamente conhecidas como ONG, é o quê? Primeiro, retrabalho. Muitas vezes a gente tem que fazer e refazer, fazer e refazer. Com isso a gente perde tempo, a gente perde recurso e muitas das vezes, pessoal, o retrabalho fecha portas, tá? E isso eu quero deixar bem claro para vocês. Retrabalho muitas vezes fecha porta, porque você perde credibilidade com o mercado que você
está inserido. Dentro disso, informação perdida. Quantas das vezes você precisou de um memorando, de um ofício, de um documento e você foi procurar e não achou? Computador com muita informação, HD com muita informação, um monte de pendrive onde você vai salvando ali, deixa no WhatsApp, perde o WhatsApp, perde o número do WhatsApp, perde aquela conversa importante. Então a informação perdida, pessoal, leva vocês ali a terem retrabalho, mais ou menos portas fechadas, tá bom? Dependência de uma única pessoa. A gente vai procurar resolver isso também dentro da nossa trajetória aqui. Por quê? Normalmente você fica dependente de uma única pessoa para fazer tudo. Ah, não, aquela pessoa é que resolve. Você coloca todas as informações nas mãos dessa pessoa. E essa pessoa pode ser você também. Você pode estar com muito amor aos processos, aos contatos, aos projetos e estar compartilhando pouco. E isso influencia e impacta diretamente na sua organização. Por quê? Se você perde o WhatsApp, se só você tem acesso à informação, se só você consegue ter acesso ao Drive, só você consegue ter acesso ali ao e-mail, se você perde a senha, se você perde esse Drive, se você perde esse HD, se você perde esse computador, e aí, como fica a sua situação, tá? Falta de histórico e padrão é outro problema gigantesco dentro das organizações, porque a gente não tem histórico, a gente começa uma conversa importante com uma pessoa importante, com um financiador importante ali, e de repente eu perdi esse histórico. Às vezes eu não tenho nem salvo o nome desse contato, eu não tenho salvo ali o histórico dessa conversa, eu não sei direito o que conversou, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, eu deduzo que foi isso, eu deduzo que foi aquilo. E isso, consequentemente, vai fazer com que vocês percam durante o processo não só as informações, mas esses financiadores por falta de histórico e por falta de padrão, tá? O padrão é a organização. E aí a gente vem exatamente para falar um pouco mais sobre isso, para a gente entrar um pouco mais nesses assuntos, exatamente para vocês entenderem mais como eu padronizo isso, como o histórico, como todas as informações organizadas, elas facilitam. Pode até parecer besteira, tá bem? Mas nomear todos os contatos, ter um backup ali das suas mensagens, ter tudo isso organizado dentro de um arquivo em nuvem, facilita e ajuda vocês no dia a dia, tá bom? Outra coisa importante, dados, tá? Trouxe aqui do CETIC, dados que fazem vocês pensarem e vão levar vocês a pensarem muito mais. Ó, para vocês verem, 82% usam internet dentro das organizações e 18% ainda não usam, e isso trava o crescimento. Então, se você não está crescendo, se você não está olhando aí para suas redes sociais, para um site bem estruturado, para uma proposta bem estruturada, isso faz com que você trave ali e não consiga crescer, tá? Mensagens instantâneas, né? Falando ali de WhatsApp, primeiramente. 88% são mensagens instantâneas, que você já resolve tudo ali, você marca uma reunião importante, você marca uma apresentação de projeto, você agenda ali, tudo você faz por ali. Toda a comunicação, seja interna ou externa, é feita exatamente com aplicativos ali como o WhatsApp, né, citando aqui com mensagens instantâneas. 78%, né, hoje a gente migrou muito. Devido à pandemia, a gente teve o quê? Coisas que iriam acontecer 5 anos, 10 anos para frente, nós voltamos isso. Aconteceu basicamente em 1, 2, 3 anos, né? A gente resgatou o que seria aplicado, ou desenvolvido, ou falado, ou tratado daqui 3, 5, 10, 15 anos. A gente teve esse avanço tecnológico muito rápido. E com isso as videoconferências, pessoal, voltou com tudo. Então hoje, muitas vezes você não precisa fazer uma reunião se deslocando até lá. Apesar que sou apaixonado por tecnologia, processos e pessoas. Porém, contudo, todavia, o contato humano sempre me abre os olhos, né? Me enche meus olhos ali de água. Por quê? É o que você sente a pessoa, você tem esse contato ali pessoal, né? Então faz com que você se aproxime mais, você consiga ler as pessoas de forma melhorada, né? Entender o sentimento que ela está ali nessa hora. Porém, com o avanço da tecnologia, como eu falei para vocês, as videoconferências elas ganharam muito espaço. Então, muitas das vezes é preferível marcar uma reunião online, onde é menos tempo, é menos deslocamento,
você consegue ali ter uma dinâmica muito maior, você consegue mais agendas também dentro do processo, tá bom? Então isso vem trazendo uma revolução e eu preciso levar essa revolução para dentro das suas organizações, tá bom? Doação, quando a gente fala de doação online, ainda é uma minoria, tá? Olha para vocês verem, 22% recebem doações, uma pesquisa de 2022, mas vem com retrato, reforça o retrato como um geral. 22% receberam doações online desde 2022. Então, um número muito pouco baseado no número de instituições, de organizações que a gente tem. Por quê? Pouca credibilidade. Então, corta aqui para mim, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Falta credibilidade. Já pensou, eu mando, né, para a minha rede de contatos, estou precisando aqui na minha instituição, a gente está rodando um projeto, e aí a gente está precisando ali de doação. Está precisando ali desenvolver um projeto, executar um projeto. Já pensou, eu, Carlos, mando para você uma mensagem do nada, com um site pouco estruturado, onde não tem muita informação, onde que tudo parece um golpe? Você faria doação para o meu projeto? Por mais lindo que seja o meu projeto, ele tem que transcender, ele tem que sair da minha mente e se tornar algo visível, com autoridade e com segurança. Nós vivemos num momento onde vocês escutam muitas das vezes, meu tio teve um golpe ali no WhatsApp, cliquei no link ali, perdi todo o meu WhatsApp, entrei ali, hackearam minha conta bancária, perdi todos os meus dados vazaram. Então assim, a gente vive num momento onde a gente tem uma vasta fonte de informações e aí cresceu-se, né, tanto que é bom como é ruim. Para o bem facilitou muito, mas para o mal também. Então a gente precisa ter muita segurança, passar muita credibilidade para o seu negócio. Então, se vocês entraram lá no meu Instagram, vocês não viram, não tem nenhum tipo de informação falando do projeto, quem eu ajudei, quantas pessoas eu ajudei, como é que vocês vão se sensibilizar? Só pessoas muito próximas que já conhecem, já me conhecem, já sabem quem é um cara, já sabe a causa que eu faço, quem eu ajudo, que vai facilitar e vai ajudar ali no dia a dia. Fora isso, as pessoas não vão pegar a sua causa e mandar um Pix para você ou clicar em um link ali, como eu posso dizer, meramente desconfiável. Então eu não vou clicar em qualquer link ali onde vai entrar um site que está todo desestruturado. Então vocês precisam ter essa noção para que eu aumente minha visibilidade. E aí quando a gente fala do digital o digital é sem barreiras, é sem fronteiras. Então uma pessoa que ela se comove com a minha causa, ela pode estar na China, no Japão, nos Estados Unidos, aonde for, em qualquer canto do mundo que tem internet, que tem um mínimo de comunicação, se ela sensibilizar com o seu projeto, ela vai te ajudar. Porém, você precisa passar credibilidade para essas pessoas, tá bom? Vamos aqui voltar aqui para os slides. Hoje, sua OSC está digitalizando para apagar incêndio ou para construir continuidade? Então essa é uma frase que é para vocês refletirem. Então a gente já está digitalizando tudo, ou eu sou de tempos antigos, né? Que era do papelzinho, da agenda, tudo dentro de uma gaveta, tudo registrado à mão, sem ter nada digitalizado. Ou a gente está digitalizando aos poucos isso para apagar incêndio. Não, precisei desse documento, vou lá digitalizar. Não, estou precisando mandar esse documento ali. Não. Então assim, vocês precisam construir essa continuidade. E a continuidade, mesmo que você às vezes não tenha tanto conhecimento, tanta habilidade com o digital, você precisa se adaptar. Tudo na vida tem como aprender. Hoje no YouTube, com o podcast aqui, como vocês estão vendo, a gente está levando esse conhecimento para vocês. Se vocês buscarem qualquer plataforma hoje, qualquer página na internet, enfim, em todo canto que você procurar, você vai ter essas informações ali prontas para você. Então depende muito de você digitalizar, não para apagar incêndio. Não, estou fazendo isso aqui porque não é porque você precisa nesse momento, você está fazendo isso aqui porque você precisa disso no futuro, tá? Então, como você vai crescer sendo que você não consegue hoje modernizar o que você faz no dia a dia? E isso impacta, né, cada vez mais aí no formato, na sua perspectiva, principalmente da sua organização. E os erros mais comuns? Troca de ferramenta toda hora. Então, hoje, como eu falei, a gente está num avanço tecnológico onde a gente tem centenas. Se eu colocar ferramenta para OSC,
Site para ONG, vai ter uma imensidão, ainda mais agora com as IAs, né, a gente tem ali um avanço muito tecnológico, então todo momento vai ter uma ferramenta nova, todo momento vai ter uma pessoa oferecendo algo novo para você, tá? Só que muitas das ferramentas é onde que a gente planta essa sementinha que você precisa conhecer para você escolher a melhor ferramenta. Imagina eu ter que escolher uma ferramenta sem saber os meus processos, sem saber se as pessoas vão se adaptar dentro da minha organização, sem saber se não só quem trabalha com você, mas quem trabalha no externo também, quem é voluntário, quem está ali para consumir, né, o teu auxílio, a tua ajuda dentro da comunidade, se elas não se adaptarem. Então eu preciso minimamente conhecer um pouco mais do que está acontecendo no mundo, tá? Para mim me inteirar, para me fazer boas escolhas ali. Rotina. Então os erros mais comuns você só faz. Você levanta todo dia, não tem processo definido, eu não tenho uma agenda de reuniões, eu não sei qual processo eu preciso fazer, eu vou só fazendo. E aí eu vou falar uma coisa bem importante para vocês, talvez seja uma grande dor quando eu falar isso. Muitas das OSCs hoje, das organizações sem fins lucrativos, elas estão cansadas. Você está cansado, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque você assume todas as responsabilidades, só você resolve os problemas, só você é o responsável, então você é o que sabe onde está tudo. Então, precisa de tal coisa, procura o Carlos. Não, só o Carlos sabe, só o Carlos resolve, só o Carlos isso, só o Carlos aquilo. Isso, pessoal, gera estresse, gera ansiedade. E aí passa um momento, e eu estou falando um relato meu, tá? É um relato meu aqui, eu tenho que cortar para olhar diretamente para vocês. É um relato meu o processo, por quê? Muitas vezes, eu já estive dentro de muitas organizações, prestando consultoria, estando ali muito próximo, executando projetos também junto com essas organizações, e muitas vezes eu me via cansado. Eu não queria mais saber do terceiro setor. Sabe que é assim, não quero mais isso, eu já estou cansado do terceiro setor, e eu não quero mais fazer. Só que sempre a gente tem um propósito por trás, né? Que é de retribuir um pouco do que o mundo um dia me serviu. Eu estou retribuindo isso. Inclusive, eu estou aqui hoje, depois de muito conhecimento, depois de estudar muito, levando um pouco mais de conhecimento para vocês. E aí, essa dor que eu estou falando diretamente para você, é aquela dor assim, nossa, eu estou tirando da minha boca para poder ajudar as pessoas. Estou tirando da minha casa para poder ajudar pessoas. Eu estou tirando do meu bolso para poder ajudar pessoas. Estou deixando de pagar minha água para poder pagar a água de outra pessoa. Eu estou tirando o arroz para me fazer o meu almoço, minha janta hoje, para poder doar para outra pessoa. E por que isso não transcende? Por que isso não fura essa bolha de poder ajudar, a gente falar de prosperidade, para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas? Isso passa muito por você, sabia? Pelo o não que você deixou de dizer, pelo sim que você deixou de dizer, ou pelo simples fato de você iniciar o processo, tá? Imagina que você não tendo rotina, você não tendo responsável, você sendo responsável por tudo, o quanto isso impacta, o quanto que isso dói no seu coração, dói no seu bolso, ou por que as pessoas não estão investindo no seu sonho, na sua causa, tá? Por que as pessoas não estão fazendo isso? Exatamente porque você não consegue se organizar, as pessoas não veem confiança em você. Quem está próximo te conhece. Mas quem não conhece o seu projeto a fundo, não conhece a sua história, elas não acreditam que realmente você está fazendo ou quer determinado recurso ou determinada doação para poder transcender esse ponto. Então vocês precisam se organizar cada vez mais, vocês precisam ali mudar o seu olhar, tá? Quando você conseguir mudar o seu olhar, você vai conseguir atingir muito mais pessoas, vai conseguir executar muito mais projetos, só que antes você precisa fazer uma reflexão dentro de você. O que você precisa fazer ou deixar de fazer? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso fazer aqui? Tem que tirar aqui debaixo do meu braço esse manual, o meu estatuto, a minha vontade nem sempre vai prevalecer dentro do que você precisa. Então você precisa transcender isso, você precisa furar essa bolha, pensar em você também, para que isso não se torne um fardo, tá? Eu conheço muitas pessoas hoje que olham para o terceiro setor e elas encaram como fardo. Elas falam assim, Carlos, eu tenho que fazer porque eu preciso fazer, mas eu não amo mais isso, eu não gosto mais disso. Mas eu sei, se eu parar, muitas pessoas vão sofrer. Olha, vocês escutaram isso? Olha o tanto que isso é forte.
As pessoas estão cansadas de ajudar, porque elas não se prepararam para estar onde estão. E muitas das organizações é isso, você começa a fazer devagarzinho, ajudando uma vizinha, ajudando ali uma amiga de um filho, uma professora que pediu uma ajuda, e você vai ajudando, daqui a pouco você está inserido dentro do terceiro setor, auxiliando muito mais pessoas sem ter dimensão do que vocês fazem. E o que vocês fazem é muito sério. Por isso que a gente está aqui com um podcast, exatamente para poder levar um pouco mais dessa mentalidade para vocês, que o terceiro setor não é só doação, tá? O terceiro setor não é só caridade, pessoal. Vocês precisam entender, você precisa entender isso, é muito mais, é além disso. Hoje, como eu falei para vocês, eu sou empreendedor, tá? Há mais de 10 anos, com projeto social, há mais de 15, trabalhando dentro de todas as áreas, conhecendo o primeiro setor, conhecendo o segundo setor, conhecendo o terceiro setor. A gente sabe o quão é importante, quão é sério o trabalho que você faz. Porém, você precisa fazer essa reflexão. O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso voltar a fazer para que o meu projeto, para que a minha ideia, o meu objetivo, ele consiga atingir o máximo de pessoas possível sem que eu sofra tanto, tá? Para que eu consiga ajudar as pessoas sem ter que tirar tanto da minha boca, sem ter que tirar tanto da minha casa para ajudar pessoas. E é aquela velha questão. Eu preciso primeiro me conhecer, me ajudar para me poder ajudar pessoas. Não adianta eu querer ajudar pessoas, começar todo o movimento, sendo que dentro da minha casa eu não consigo nem organizar dentro da minha casa, eu não tenho uma boa comunicação com meu filho, não tenho uma boa comunicação com meu marido, com a minha esposa, ou com o meu bairro, dentro do meu trabalho. Então eu tenho que elevar isso, tá? Eu tenho que elevar isso para que eu tenha uma consciência melhor, tá bom? Vamos aqui para os slides. Então, esses são um dos erros mais comuns. Foi o último que faltou que eu comentar, né? Aparelhos pessoais para uso da organização. Eu sei que é muito difícil. Eu conheço a organização, por exemplo, que elas realmente elas sobrevivem. É vendendo pão para comprar janta. É realidade, tá, pessoal? É realidade. Porém, eu tenho que aprender a me organizar. Hoje a gente tem as ferramentas aí, né? A gente consegue colocar às vezes 2 chips no mesmo celular, mesmo que seja o mesmo aparelho, mas eu tenho um WhatsApp pessoal, eu tenho um WhatsApp de negócios ali onde eu vou conseguir, né, transferir tudo que é comunicação da organização para esse WhatsApp de negócios. E aí vai ajudar vocês nessa organização. Por quê? Quando eu misturo muito o meu pessoal com o meu profissional, isso dá muita dor de cabeça, igual eu falei nos slides anteriores. Isso faz com que portas se fechem, tá? Então, essa comunicação, ela tem que ser centrada, ela tem que ser organizada. E para isso a gente precisa, né, ter essas noções. E a gente vai aprofundar cada vez mais dentro desses temas. E aí, o que a gente quer construir hoje? Um kit digital mínimo funcional, tá? Então, o que eu preciso fazer, quem é que vai fazer, até quando ou quando eu vou fazer. Ter uma rotina mais simples de gestão. Aparentemente o que eu estou falando é um bicho de 7 cabeças, só que é algo rotineiro, tá? É eu saber que horas eu chego, que horas eu tenho reunião, que horas eu preciso sair, que horas eu preciso mapear ali os meus processos do dia a dia, saber quem está fazendo o quê, quando que ficou de me entregar, ou saber, não, fiz aquela reunião do projeto ali com determinado parlamentar, quando que eu preciso de um feedback, até quando, o que foi apresentado. Eu tive ali um sim, um não, né? Como é que foi a conversa? Eu tenho que ter tudo isso registrado, é histórico, tá? Eu preciso ter tudo isso mapeado ali, minimamente, para mim saber. Eu vou naquele parlamentar de novo, eu preciso em outro. Não, eu preciso ir no segundo setor. Não é o primeiro setor que eu tenho que abordar, é o segundo setor. É X atividade, é Y atividade, então eu preciso ter essa rotina muito bem definida, tá? Essas organizações de arquivo, que aparentemente é algo tão besta eu renomear um arquivo ali, né? Versão 1, versão 2, versão 3, é para X parlamentar, é para o Y parlamentar, então eu tenho que organizar tudo isso. E não é, como eu falei, aparentemente é um bicho de 7 cabeças, só que é algo rotineiro, tá? Se você quiser ter mais sucesso dentro do terceiro setor, como do segundo setor, seja do primeiro setor, é organização, tudo é organização. Partindo desde a nossa vida pessoal, tá? Essa captação com registro, segurança básica de todos esses dados, porque a gente, igual eu falei agora há pouco, a gente vive ali no momento, na era digital. Tudo, basicamente, hoje a gente precisa de internet, a gente necessita de um celular,
E com isso a gente trabalha diretamente com dados, tá? Dados de terceiros. Então a gente tem dados ali das pessoas que você atende, eu tenho dados ali muitas vezes dos colaboradores que estão comigo, voluntários, eu tenho dados ali de quem eu fiz a reunião ou de quem eu vou fazer a reunião. E muitas vezes esses dados são sensíveis, falando, por exemplo, ali de quem você atende. Às vezes você pega CPF, às vezes você pega endereço, às vezes você pega ali e-mail, telefone. Então, uma série de dados que são importantes. Eu preciso ter a mínima segurança desses dados. Primeiro, para mim não perder. E segundo, para esses dados não caírem ali em mãos erradas, né? E fazer com que a gente tenha problemas no futuro, tá bom? Falando disso, né? Um mapa do que a gente vai ver, então fundamentos desse ecossistema, as tarefas e rotinas ali dentro dessa perspectiva, arquivos e colaboração, como é que a gente vai separar esses arquivos, como é que a gente vai ponderar esses arquivos ali, como é que a gente vai organizar esses arquivos para que a gente tenha ali uma mínima funcionalidade, tudo funcionando bonitinho. Atendimento, tá? Que é algo muito importante. Então, como é que eu estou fazendo esse atendimento? Eu estou sendo profissional ou quando a pessoa... Lembra que eu falei agora há pouco da separação do telefonema, o telefone pessoal e o profissional? O quanto que é importante? Já pensou, o Carlos liga, oi fulano, tudo bem? Aí você me responde do outro lado, e aí, beleza? Vai que é um assessor de um parlamentar, vai que é um empresário querendo investir no seu negócio. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, até mesmo com o atendimento. No WhatsApp, a pessoa falou bom dia, o mínimo que você tem que fazer é tratar essa pessoa, bom dia, tudo bem? Você nem sabe quem é, não sabe o que ela está buscando ali no seu WhatsApp, se ela viu a sua causa ou não, mas toda pessoa que chega ali você tem que tratar da mesma forma, com a mesma importância, independente se é um financiador, se é um voluntário ou se é uma pessoa que vai receber esse projeto ali na ponta. Então a gente precisa prestar muita atenção nesse atendimento também, porque atendimento em qualquer canto. Hoje, como eu falei, eu sou empreendedor. Hoje a gente tem um padrão de atendimento. Se você chegar hoje em qualquer loja e você for mal atendido, muitas vezes pode estar de graça. O vendedor pode querer falar, leve esse produto de graça. Você vai falar assim, não quero. Por quê? Por causa do atendimento, tá? Então, o atendimento, independente de onde seja primeiro, segundo ou terceiro setor, ele é importantíssimo na sua cadeia, tá? Ali de crescimento. Captação, então é interessante vocês terem essa noção de como captar, quando captar, como eu preciso formalizar esse documento, tá? Falando de governança e segurança, foi o que eu comentei há pouco também. Então, como é que eu organizo toda essa estrutura? Como é que eu tenho essa segurança exposta ali, né, para que as coisas possam caminhar de forma eficaz, de forma eficiente, né, para que eu atinja o meu objetivo. Então, tudo isso é importante dentro desse processo, tá? Então, fundamentos do ecossistema digital. Pessoas, processos, dados e ferramentas. Lembra que eu falei no início que eu sou apaixonado por pessoas, processos e tecnologia? Eu gosto muito dos três. Eu estudo muito e amo, né, a evolução, como as pessoas nos desafiam, como a tecnologia nos desafia, como os processos também nos desafiam. Então, dentro disso, né, se uma parte falha, tudo vira confusão. Então, se uma pessoa falha, vira confusão. Se eu tenho processos que não são bem estruturados, vira confusão. Se eu não tenho organização de dados, vira confusão. Se eu não tenho ferramentas para me ajudar a trabalhar com pessoas, processos e dados, vira confusão. Então, eu preciso que, durante o dia a dia, durante o meu processo de criação, diante do meu processo de execução, eu preciso ter tudo muito bem definido, para que eu não tenha ali muitas dores de cabeça, tá bom? Falando de ferramenta, só a ferramenta ela não é uma estratégia, tá? Então, a ferramenta ela executa, o processo ela organiza e a estratégia ela direciona. Então, a ferramenta ela vai executar, vai facilitar ali a minha chegada a determinado objetivo. O processo ele vai organizar, então, eu tenho que sair daqui para ir em Goiânia. Então, a ferramenta ali ela vai executar, vamos dizer assim, vai ser o carro que vai me levar daqui para lá. O processo ele vai organizar. Qual rota eu vou fazer? Eu vou por estrada X, eu vou por Y, eu quero pagar pedágio, eu quero que a estrada que não tenha pedágio, mas eu tenho o risco de ter uma estrada ruim, né, com buracos, sem sinalização. Eu não vou de carro, eu vou de avião. Então, até o meio, né? Então, o processo vai organizar. Como é que eu vou fazer cada passo para poder chegar, por exemplo, em Goiânia? Então, e a estratégia em si, ela vai direcionar. Eu vou a quantos por hora?
né? Vai ter quantas paradas durante esse percurso, eu tenho que estar lá, que horas, como é que eu vou fazer para chegar lá, eu tenho que passar em tal posto, eu tenho que fazer Y, eu tenho que fazer Z, enfim. Tá? Então toda essa estratégia ela vai direcionar como eu vou chegar lá de uma forma mais eficiente. Se eu for a 20 por hora, quanto tempo eu vou chegar lá? Eu vou a 50, a 100? Então tudo isso impacta na sua velocidade e na sua chegada. Vocês devem ter ouvido falar aí entre jornada e destino, né? Qual que é a mais importante? Na minha concepção, por exemplo, né? A jornada em si ela é mais importante, porque é onde a gente vai desfrutar de tudo para a gente poder chegar no destino com segurança. Então, olhando para a sua organização hoje, a missão que a sua organização tem hoje, onde você quer chegar com a sua organização? E qual processo eu vou ter que fazer, né? Sentar ali todos os dias e ter que fazer ali parte a parte para você poder chegar lá no seu objetivo. Então, pense nisso. Jornada ou destino, tá? Falando primeiramente de pessoas, né? Vamos fracionar ali para vocês entenderem um pouco mais. Falando de pessoas, quem alimenta? Quem valida? Quem responde? Quem é dono do sistema? Tá? Voltando ao exemplo do carro, né? A gente ir para Goiânia. Quem é que vai abastecer? Quem é que vai dirigir? Quem é que vai pagar o pedágio? Né? Quem é que fica responsável pela mecânica? Quem fica responsável pela troca de pneu durante o percurso? Então, isso é uma organização, tá? E aí, como eu falei lá atrás, nas organizações que eu conheço, grande maioria tem esse impacto de não conseguir ali se desvencilhar de algumas atividades. Como eu falei, coloca o estatuto debaixo do braço e aí pensa assim, só eu faço, só eu resolvo, tá? Se você quer crescer, você precisa de pessoas junto com você. Você não consegue fazer tudo. É a mesma forma, se eu saio hoje dentro da minha empresa, eu tenho, por exemplo, eu sou o único que vende. Se eu sou o único que vende, como exemplo, eu sair da minha empresa, quem é que faz caixa? Se só eu vendo, se eu não tenho outra pessoa para vender. Então, quem valida se está certo, está errado, se precisa de uma revisão? Se só eu faço todas essas funções dentro da organização, eu sou caixa, eu sou o capita, eu sou o que cria o projeto, eu que executo, eu que recebo, eu que acolho. Então, assim, é muita atividade para dentro do processo. E falando de pessoas, a gente tem comentado muito, inclusive no podcast do Terceiro Setor, depois vocês vão lá assistir todos os episódios, vocês vão ficar maravilhados, tá? Uma ótima dica aí para vocês. Muitas das vezes, quem executa tudo fica dependente dessa única pessoa executora. E aí, dentro do processo, né, dentro da cadeia do terceiro setor, tem muitas pessoas que querem ajudar, tem muitas pessoas precisando de ajuda. Só que quem quer ajudar não sabe quem ajudar. E quem precisa de ajuda não sabe aonde conseguir as pessoas que querem ajudar. Então eu faço o quê? Eu ligo causa à necessidade. Então eu Carlos, quero ajudar, então eu vou até a organização e vou me identificar com a causa e vou começar a ajudar. E aí entra várias causas. Tem causas que, por exemplo, tem projetos voltados para criança, para idosos, para animais, para educação, enfim. É uma série de projetos aí dentro desse processo. E aí a gente precisa, né, de certa forma, entender como eu posso fazer para trazer essas pessoas, trazer voluntários, trazer pessoas que gostam e amam a causa e vão fazer com que a sua organização ela cresça, tá? E é onde a gente precisa entender, tirar o estatuto debaixo do braço e deixar que as pessoas também te ajudem. Porque muitas vezes das organizações que a gente conhece, as pessoas, igual eu falei, coloca o estatuto debaixo do braço e só eu resolvo. Ninguém faz nada aqui. Sem a minha autorização, nada executa. E isso trava. Então eu tenho que trazer pessoas, tenho que capacitar pessoas para serem ali, né, para estarem dentro da sua cadeia ali, para ser a pessoa que vai ficar no seu lugar para você ir fazer outra coisa, para você poder estudar, para você escolher algo ali que, por exemplo, não, eu preciso que venha o João fazer o que o Carlos está fazendo hoje, para que o Carlos, de certa forma, ele possa crescer e possa ficar só com capacitação, que ele possa estudar mais sobre o terceiro setor. Eu já tiro um peso das minhas costas e o João assume várias atividades dentro do processo. Aí vai vir a Maria, vai vir a Ana, tá? Vai vir o José, então eu vou mudando o formato que eu faço, trazendo pessoas para dentro do processo. Eu sei que muitos de vocês ficam com medo, não, vai roubar meu projeto, não,
vai ali atrapalhar a minha trajetória. Ah, não, esse não, deixa que eu faça, não, deixa que eu faço, faz com que vocês recuem e vocês não cresçam, tá? Vocês vão andar um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás. Então, para poder crescer em qualquer área da nossa vida, a gente precisa de pessoas, tá? Porque só pessoas ajudando pessoas, a gente consegue conquistar ali muitos objetivos, tá? Falando de processos. Processo é algo muito importante dentro dessa trajetória. Então, quando eu defino muito bem esses processos, facilita. Então, se eu preciso trazer o João para dentro da minha organização e eu não tenho nenhum processo bem definido, como é que eu vou instruir o João a fazer o que precisa ser feito? O João vai chegar e vai ficar assim, meu Deus, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Onde eu vou? Ele vai ficar perdido. Só que, se você tiver isso muito bem definido, registrado, quando você chegar, você vai abrir o sistema Y, você vai conferir ali todas as mensagens, você vai responder por ordem ali de chegada do WhatsApp, as mais antigas para as mais novas, você vai priorizar as mensagens que for de financiadores ou de doações. Não, você vai precisar criar pastas aqui para registrar, né, para a gente fazer prestação de conta. Então você vai registrar tudo que você faz durante o dia, tirar foto aqui das pessoas sendo atendidas e tudo mais. Então, para você ver, um monte de processinhos que muitas das vezes as pessoas deixam de fazer. Então eu recebi a demanda, o que eu faço? Nossa, o financiador me ligou aqui, está querendo investir no meu processo. Se eu te perguntar agora, você consegue saber o que você faz de imediato? Qual que é a primeira mensagem que você manda? Qual que é a segunda? Quais as perguntas você vai fazer? Será que eu posso confiar? Quem é esse empresário que está querendo ajudar? Quem é esse parlamentar que está querendo ajudar? Por que ele está querendo ajudar? Então, dentro de uma cadeia de informações, muitas das vezes o euforismo pode te levar à queda. Que às vezes você não tem nenhum processo definido, não passa por uma triagem ali durante esse processo, e aí você se assusta. Fala, nossa, fulano estava querendo ajudar, sumiu. Por quê? Porque ele não sentiu confiança. Que ele viu que você não tem uma organização, que não foi marcada uma reunião ali para você ir conversar com essa pessoa, entender por que ela está querendo ajudar, e se ela já conhece a causa ou por aí vai, tá? Então, recebeu a demanda, precisa registrar essa demanda, precisa executar, eu preciso conferir se essa demanda ela está sendo executada da maneira correta, tá? E eu preciso encerrar essa demanda, porque muitas vezes a gente vai abrindo. É igual o WhatsApp, você vai abrindo tela, abrindo conversa, mas você não vai encerrando. Às vezes você falou assim, fulano, João, eu recebi aqui o teu contato querendo fazer uma doação, você queria doar aqui 10 cestas, né? Eu vou ver como é que eu faço para pegar com você. Aí passa 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Aí você vai abrir no WhatsApp, nossa, não mandei a localização para o João. Nossa, não combinei de passar para pegar com o João. Oi, João, você ainda está com a cesta? Nossa, já tem 10 dias aqui, eu acabei passando para outra pessoa. Às vezes o fator de fazer ou deixar de fazer determinada atividade ou tarefa impacta diretamente no seu resultado, tá? E quando eu falo o seu resultado ali, você poderia ter mais ou menos de acordo com o que você deixou ou não de fazer. Então isso impacta diretamente ali na sobrevivência da sua OSC. Então, tudo que eu iniciei, eu preciso ali ter um encerramento. Ou minimamente fique registrado para me voltar a essa atividade e poder ali ver, né, o que foi feito ou não feito naquela atividade, tá? E aí a gente tem o quê? Tem dados. Tá? Os dados ali, ele vem o que seria dados? Histórico de atendimento. Eu atendo, por exemplo, mães vulneráveis. Quantas vezes essa mãe veio aqui? Como eu consegui ajudá-la? Como eu consegui impactá-la? Eu impactei ela em mais quantas pessoas? Eu entreguei isso quando? O quê? Quanto? Tá? Por que tudo isso é importante? Eu falo que dados, ele é um divisor de águas dentro de primeiro, segundo, terceiro setor. Tá? Por quê? Dados é de extrema importância. Por que eu falo que é de extrema importância? Porque você tem prestação de contas. Tá? Então, quanto mais eu registro, eu tenho, esse ano eu ajudei 100 mãezinhas. Fora isso, eu impactei, né, com filhos, mais ali, vamos colocar mais 100, né? Então, em termos, diretamente a gente impactou 100, indiretamente impactou 300 pessoas. Olha o impacto que isso tem, tá? E a mesma coisa de eu te ligar e falar assim, Oscar, tudo bem?
eu estou querendo te ajudar, mas eu preciso que você mande um documento, um portfólio aí, falando quantas pessoas você ajudou. Quantas pessoas você impacta por ano? Quanto de investimento você, por exemplo, utiliza aí, né? Você precisa investir dentro da sua organização para você atingir os seus objetivos. E muitos de vocês não têm esses dados. Se a gente pedir, ainda vai fazer, ainda, não, daqui a pouco eu te mando. Aí passa um dia, 5 dias, 10 dias, esfriou, tá, pessoal? Pois que o atendimento, junto com os dados, você precisa ter isso estruturado. Se você ainda não tem, como eu falei, não precisa falar, nossa, eu vou ter que fazer uma mega apresentação ali, com um monte de foto, de texto de slide pingando, aquelas apresentações mirabolantes. Não, gente, você precisa fazer algo prático, algo que evidencie o que você faz, registrar todos esses momentos, pegar os depoimentos, tirar bastante foto, fazer relatório de todas as atividades. Ah, Carlos, mas foi só um dia da criança, para que eu vou fazer relatório? Você quer crescer dentro do terceiro setor? Você quer fazer mais um dia da criança do jeito que você fez ou que você quer fazer ele 10 vezes melhorado? Para você fazer ele 10 vezes melhorado e atingir, ao invés de atingir 50 crianças, você atingir ali 1000 crianças, você precisa ter isso estruturado. As pessoas precisam olhar para a sua organização e falar assim, caramba, ela tem tudo registrado, eu vou investir, eu quero participar, eu quero estar lá no dia, porque realmente ali ela recebe o financiador ali, né, e consegue executar isso de forma exuberante. E a partir desse momento você começa a abrir outros olhos, tá? Porque essa pessoa fala para outra e fala para outra e fala para outra, daqui a pouco você tem uma cadeia de pessoas querendo investir no seu negócio. Só que para esse seu negócio, né, a sua organização, ela precisa ser atraente. O seu projeto precisa ser atraente, tá? Se ele não for atraente, infelizmente, tá? Você vai ficar sofrendo, igual eu falei, você vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, seus pés vão calejar, você vai querer desistir, as pessoas vão te passar a perna, e é bem claro isso, as pessoas vão te passar a perna, porque elas vão, através da sua ideia, né, conseguir galgar coisas maiores, enquanto você não estruturar, não tiver isso registrado. Porque a sua essência, igual eu costumo falar, a estratégia pode até ser copiada, mas a essência, ela é incopiável. O que você faz com o coração, com a vontade que você faz, ela é incopiável. Ninguém vai conseguir copiar a sua essência. O formato, o carinho que você tem aí pelos seus projetos, pela sua organização, pelas pessoas, pelas suas crianças, pelos seus idosos, por todas as pessoas que têm a necessidade de um projeto como o seu. Só que você precisa se organizar. Você precisa sair do amadorismo e começar a trabalhar com eficácia, com estratégia. E como eu falei, eu não preciso ser o melhor estrategista, ou o melhor projetista, o melhor dos melhores. Você precisa ser você, só que executando tudo que a gente está falando para você. É pedacinho por pedacinho. Entenda isso como um quebra-cabeça. Quebra-cabeça do marketing, quebra-cabeça ali de uma prestação de contas, dos registros, das pessoas que você atende. Então, com toda essa base, você consegue ter relatórios. E quando a pessoa te perguntar assim, você consegue me mandar um portfólio? Eu não consigo te mandar um não, eu consigo te mandar 3. Com temas diferentes, com projetos diferentes. Qual desses projetos mais te chama a atenção? Ah, não, esse projeto 2 aqui é interessante e tal, porque tem dados, está registrado. As pessoas vão confiar em você e você vai passar a executar mais projetos, a criar mais projetos, tá bom? Pessoal, então vamos entrar agora no tema de ferramentas, tá? A gente já falou de pessoas, falou de processos e de dados. E agora nós vamos entrar exatamente em ferramentas. E eu trouxe 5 pilares aqui do digital para que a sua OSC ali tenha, né, seja impactada, tenha mais estrutura, mais estratégia e possa ter, né, desde agora, uma estrutura melhorada. Como eu falei para vocês, deixem de sofrer. Se vocês fazem o que tem que ser feito, vocês não vão sofrer. Lembra? Sem estatuto debaixo do braço. Não pegue todas essas dores para vocês. Coloquem mais pessoas, estejam com mais pessoas, que eu tenho certeza que vocês terão sucesso, tá? Falando desses 5 pilares. Primeiro pilar, comunicação. Tá? Como toda a informação circula dentro do seu projeto, dentro da sua OSC, sem se perder. Lembra que eu falei lá atrás que às vezes um financiador vai e te manda uma mensagem, aí você é daqueles que troca de número. A cada mês está com um número diferente ali
e você perde exatamente a mensagem que ele fala assim, ó, nossa, gostei muito do seu projeto, vamos sentar amanhã para a gente poder já ver os trâmites da execução? E aí já pensou, você perdeu uma mensagem como essa no seu WhatsApp? Coisa que você batalhou, às vezes, anos e anos para poder chegar onde chegou, mas por falta de organização, você acaba se perdendo ali nesse processo. Então, imagina isso. Então, é necessário ter, né, uma comunicação direta, ter esse backup, ter um número separado, se possível, tá bom, da sua vida pessoal e da OSC, da organização em si, para você poder ter essa organização e não perder essas informações, tá? Arquivos. É onde fica ali todos os documentos que você precisa. Lembra dos portfólios que eu falei? De toda a documentação. Às vezes eu peço para a pessoa, falo assim, oh, me manda um ofício aí, sei lá, para execução de um projeto. Aí passa-se 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Fulano, e o ofício? Nossa, é porque eu estou procurando, porque eu troquei de computador, porque o celular... Ah, porque estava no pendrive, vamos para os tempos antigos, estava lá no meu disquete, o disquete perdeu, e o pendrive que estava aqui, fulano pegou emprestado. Olha o turbilhão de coisa que pode acontecer. A gente só precisava de um ofício, poderia estar simplesmente no drive. E ali você ter acesso rápido, edição rápida. Então, olha como eu posso, né, dentro dessa perspectiva, né, entender o que eu preciso, onde eu acho e como eu acho. Tá? Então, até isso na prestação de contas, às vezes você precisa prestar conta para a Receita ali, você precisa prestar conta para o seu contador, ou até mesmo para a sociedade. Eu preciso ter organização, porque senão, quem te ajuda vai parar de te ajudar, porque ela não vai ver confiança, ela vê desorganização. Quem está querendo te ajudar, ela vai desistir, tá? Ela não vai querer te ajudar, porque ela vê desorganização. Então, eu preciso fazer com que quem me ajuda, já ajuda, ela continue me ajudando. Quem não ajuda, mas quer me ajudar, ela comece a ajudar, tá? Tarefas. Vai ser quem é que vai fazer? Quem é o responsável por essa execução, tá? Qual o prazo que eu tenho para executar essa tarefa? Eu tenho que mandar um ofício? Em quanto tempo eu tenho que mandar esse ofício? É no máximo 30 minutos? É 1 hora? Quem é que faz? Quem é que edita? Quais informações eu preciso, tá? E claro, não fica naquele, até coloquei no slide aqui, ó, no vamos ver. Ah, não, vamos ver. Fulano, estou precisando do ofício. Ah, vamos ver aqui, daqui a pouco eu te retorno. Fulano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nesse vamos ver, passou-se 1 ano, passou-se 5 anos, passou 10 anos e você continua com o bendito estatuto debaixo do braço sofrendo, tá? Você fica ali sofrendo, não cresce, não evolui. E você precisa ir para o próximo nível, tá bom? Atendimento. Como eu falei lá atrás, atendimento ele é primordial. Quem é que cuida dos doadores, dos beneficiários, dos voluntários? Quem fala com quem? Tem um grupo, não tem um grupo? Eu mando essas informações diariamente, eu tenho que abrir mensagem por mensagem para mandar. Quem são os meus parceiros? Quem é que eu preciso, com quem eu falo quando eu preciso de um socorro ou de acompanhamento? Eu tenho tudo isso registrado? Se você não tiver no processo, o Carlos que vai entrar aqui hoje, ele vai saber se precisar falar com o beneficiário, com o doador, com o voluntário, com um parceiro. Ele sabe com quem falar ou o que falar? E claro, né? Muito importante aqui, captação, que é o que todo mundo normalmente bate muito cabeça. Ah, não consigo captar, é só recurso próprio, recebo uma doação daqui, um pacote de arroz dali, um pacote de açúcar dali, um Pix dali, né? Uma pessoa me ajuda daqui. E aí? Eu preciso, sem depender de pedir, eu consigo manter minha organização rodando? Como é que eu consigo captar recursos, seja de primeiro setor, ou de segundo setor, ou de parcerias do terceiro setor, para que a minha organização ela não mate o meu sonho e o meu propósito em ajudar pessoas, em impactar pessoas, ambiente, animais, tá? Como é que eu faço isso? Sem ter essa dependência de apagar chamas todo dia, apagar fogo todo dia, todo dia, todo dia. Ah não, hoje eu levantei pensando no café da manhã, depois eu penso no almoço, quando chegar no almoço vai dar certo e o café da tarde vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo. E aí eu costumo falar muito isso, né? Nós não podemos só esperar as coisas acontecerem.
A gente tem que ir se organizando para que as coisas, quando as oportunidades acontecerem, eu consiga abraçar essas oportunidades, tá? Tem até o Rick Chester, cortando para mim rapidamente aqui, né? Vocês vão lembrar aí do Rick Chester, o famoso vendedor de água, né? Ele ficou muito famoso vendendo nas praias do Rio de Janeiro, acho, se eu não me engano, Copacabana. Ele teve assim um sucesso extraordinário. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de ter o livro dele, de conhecer a história dele pessoalmente. E aí muitas pessoas falam assim, nossa, Rick Chester teve sorte demais. Ele foi muito sortudo. O cara estava ali no momento certo, na hora certa, ele é muito sortudo. Uma coisa dessa não acontece comigo. É aquela velha história. Nossa, meu sonho era ganhar na Mega Sena. Ô, vem cá rapidinho, você já jogou na Mega Sena? Ah, Carlos, nunca joguei na Mega Sena, então como é que você vai conseguir ganhar na Mega Sena se você não joga? Como é que eu vou ter sucesso se na hora que a oportunidade bate na sua porta você não está preparado? E aí onde eu citei o exemplo do Rick Chester, por quê? Era um vendedor de águas ambulante que fez acontecer. Ele fala no livro dele, né, da biografia dele, que ele sempre esteve preparado para o sucesso. Ele falava assim, quando a oportunidade aparecer para mim, eu vou abraçar essa oportunidade. E foi exatamente isso. Foi feito um vídeo, esse vídeo no meio digital viralizou, e quando o boom do sucesso chegou para ele, ele falou, vem cá, sucesso, vem cá que eu estava te esperando, passei minha vida toda esperando por esse sucesso. E aí foi o cara que foi para Harvard, hoje é um grande empresário, um grande influencer, então assim, já conseguiu construir todo um sucesso, mas por quê? Ele estava preparado. Naquele momento, se ele não estivesse preparado, ele não soubesse onde ele estava e onde ele iria chegar, ele continuaria vendendo água ali da mesma forma. É o que acontece com muitas outras pessoas. Então é o que eu costumo falar, não seja pessoas comuns, tá? Pense fora da caixa, pense com planejamento. Muitas vezes quando a gente fala de planejamento, de estratégia, você mesmo você fala assim, nossa, lá vem esse papo chato de estratégia, de planejamento, isso não funciona, isso não dá certo para mim, eu não consigo fazer, não, é somente eu não tenho ninguém para ajudar. Se você parar um pouquinho de reclamar, de parar de olhar para o problema e olhar para a solução, a sua evolução, eu tenho certeza que a sua evolução será outra, tá? Pare de enxergar problema e comece a enxergar a solução. Parece até clichê, né? Papo de coach, na verdade. A gente escuta tanto isso, mas se a gente pudesse pegar um pouquinho dessa sabedoria, dessa mentalidade, de que eu preciso fazer mais do que eu posso com menos que eu tenho. Então, muitas vezes você tem pouco recurso, mas você não pode sentar nesse recurso, não, tem nessa desculpa de pouco recurso, não te impedir de avançar essa barreira. Então, muitas das vezes, não é o dinheiro que você não tem, não é a doação que você não tem, é a falta de planejamento que você não fez até hoje. Então, se você realmente quiser ir para o próximo nível, dentro do terceiro setor, dentro da sua vida pessoal, profissional, em qualquer canto, tá? E aí a fala aberta para todos. Você precisa começar a estudar, se capacitar mais, estar em ambientes diferentes, conhecer novos projetos e se arriscar um pouco mais, tá? O terceiro setor, como o segundo setor, sempre vai ser um risco. Eu sou empreendedor, eu tenho esse risco. Todo dia a gente tem esse risco, né? De empreender, né? De estar num momento que tudo é muito turbulento, a gente tem que fazer o nosso pão todo dia, a gente tem que vender todos os dias, de conquistar clientes todos os dias. Costumo falar que o segundo e o terceiro setor é muito parecido. A gente precisa, como dizem, matar muitos leões por dia para sobreviver. Só que, quando eu começo a pensar fora da caixa, eu consigo crescer e ter mais visão de onde eu quero chegar. E quando eu tenho visão, eu tenho a missão, né? Eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu tenho a visão de eu estou aqui, mas eu quero ser visto em Brasília inteira. Eu quero ser referência dentro do terceiro setor, com a minha organização executando determinados projetos. Isso te dá uma visão um pouco maior. Isso te faz você ter ali perspectiva diferente, tá? E isso faz o quê? Quando a gente tem missões bem definidas, visões bem definidas, eu consigo atrair pessoas que pensam e têm direcionamentos iguais aos meus. Normalmente você vai ter voluntários com os mesmos princípios, voluntários ali, né, que tenham a mesma linhagem de pensamento, financiadores, né, patrocinadores, parceiros, todos eles vão encaixando. Igual eu falei do quebra-cabeça, são pecinhas que vão se encaixando ali durante esse processo. Então,
como do Rick Chester, esteja preparado para o seu sucesso. Eu costumo até citar, né? Eu falo assim, a Coca-Cola hoje, ela não nasceu a Coca-Cola. Né? Se você for olhar hoje a multinacional, você pode ir lá no Ártico, no Sul, aonde for. Todo mundo conhece Coca-Cola, mas ela não nasceu Coca-Cola com essa dimensão total, tá? E aí eu costumo falar assim, hoje falando de processo, a gente falou de processos e dados e essa questão da estratégia em si, o que a gente precisa ser? Uma mini Coca-Cola, tá? Então a gente tem que pensar minimamente no marketing, ter padrões ali de dados, de gestão, de estratégia. Então assim, a gente consegue montar uma mini Coca-Cola, seja uma mini OSC, se espelhe aí em uma grande OSC, fala assim, nossa, eu preciso, essa aqui é a OSC de referência. Ou esse é o cara do terceiro setor que é referência para mim. Então eu vou nessa linhagem, eu vou caminhar com isso. E tendo isso como, não é copia e cola, nem tudo, nenhuma coisa que serve para um vai servir para o outro, claro. Mas quando eu tenho essa linhagem de pensamento, de estrutura, eu começo a criar, a estruturar, e aí eu tenho a montagem, o que faz com que você cresça mais rápido e saia na frente de muitas outras OSCs, né, da concorrência, porque hoje assim, está aumentando o número de OSCs. Muitas pessoas estão olhando com um olhar diferente para o terceiro setor. Então você que está aí sofrendo, agora eu falei, com o estatuto debaixo do braço, você precisa ter essa noção de que eu preciso me desgrudar um pouco. Eu tenho que pensar um pouco fora da caixinha e principalmente, tá? Pensar fora do operacional. Quem muito fica no operacional não cresce. Quem fica muito no operacional não consegue ver a sua instituição crescer. E isso impacta diretamente aí, igual eu falei, no seu sofrimento, na sua ansiedade, no fator de você não conseguir crescer e sempre ficar no mesmo lugar, tá bom? Vamos voltar aqui para os slides. Então, falei um pouco dessa captação. Então, exemplos de ferramentas aqui básicas, tá? Bem comuns, bem provável que vocês vão conhecer ali. O WhatsApp, todo mundo conhece. Hoje é raro, é igual Coca-Cola, eu comentei da Coca-Cola, é raro uma pessoa que não conhece o WhatsApp. E-mail, então, né, as pessoas não dão muito valor no e-mail, só que o e-mail ainda é uma ferramenta de alto valor, é uma ferramenta ali que, querendo ou não, ela tem um impacto na formalização. Então, basicamente, quando você vai mandar um projeto, mandar uma proposta, é interessante você mandar por e-mail, né, porque vai ali estruturado, você consegue colocar um texto legal, deixa registrado também. Falando de arquivo, organização de arquivo, acredito eu, né, que muitos de vocês conhecem aqui o Google Drive, que é uma ferramenta ali de armazenamento em nuvem. Então você consegue subir tudo ali, você consegue subir esses arquivos, separar por pasta. A gente vai falar um pouco também sobre essa organização aqui do Google Drive, para vocês entenderem um pouco mais de tão simples, mas necessário. De tarefas, né? Hoje a gente fala-se muito de Kanban, que é uma tela de organização ali que a gente coloca ali quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer, qual a data que a gente tem para fazer isso. E hoje, particularmente, eu gosto muito do Trello, que é gratuito também. Então, todas essas ferramentas que estou falando para vocês aqui são ferramentas gratuitas. Estão aí, para vocês poderem utilizar, tá? Como a gente sabe que o custo normalmente é muito alto, da OSC e tudo mais, então tem várias outras ferramentas aí no mercado que são gratuitas e ajudam vocês. Reuniões. Vocês podem utilizar o Google Agenda, que é gratuito também, então você consegue ter ali uma noção de tudo que tem ali durante o dia, durante a semana, durante o mês, então você consegue agendar tudo ali. Para fazer reunião, a gente tem o Meet, que é muito conhecido. Se for 2 pessoas, não tem horário limite. Mais de 2 pessoas vocês podem utilizar por 1 hora. Então é fantástico, consegue ali desenvolver e consegue apresentar. Você consegue ali ter a comunicação bem tranquila, é leve, também em quesito de funcionalidade. Captação, né, a gente tem formulários ali, tem Google Forms, né, a gente consegue fazer algumas páginas simples ali, gratuitas também, sem ter nenhum custo direto. E falando, claro, né, sobre o ecossistema, falando de um ecossistema saudável e um ecossistema caótico, né, comparando os dois aqui. Então, um ecossistema saudável, comparativo simples, informações registradas, tá? Não tem ali tudo na cabeça, não está tudo registrado. Não é algo que o Carlos acha, ou não, vou fazer a reunião com você na semana que vem, sei lá, dia 20. Onde que está registrado? Na minha cabeça, eu vou lembrar. Com o tanto de coisa que você faz durante o dia, pode ser que você esqueça, tá? Ecossistema saudável, rotina
ali bem definida. Eu cheguei na OSC, eu comecei a trabalhar, eu já tenho ali tudo que vai ser feito durante o dia, durante a semana. O caótico é o quê? O improviso. Então eu faço ali, só chego e vou atendendo ligação, eu vou falando com um, com o outro, resolvo o problema de um, apago o incêndio de outro e por aí vai. O ecossistema saudável dentro desse processo é a continuidade, tá? Então eu consigo dar continuidade em todos os processos, na minha ideia. Então a ideia aqui não é ter dependência de uma pessoa. Por quê? Se você precisar sair, se você precisar tirar umas férias, você vai parar tudo, você vai baixar as portas e vai sair? Então eu tenho que ter essa noção que eu preciso de mais pessoas para dar continuidade nesse processo, tá? Falando aí da maturidade, de níveis, né? Então hoje basicamente dentro disso a gente tem 5 níveis. O nível 1 que é o improviso, tá? Nível 2 é a organização básica, que é o que a gente vem falando para vocês aqui. Nível 3, a gente vai ter processos mais bem definidos ali, né? A gente vai ter integração entre novos voluntários, entre parceiros, tá? A gente vai ter dados registrados, então cada vez mais eu tenho organização, então cada vez mais eu tenho organização de documentos, eu tenho dados ali de quem é voluntário, quem não é, quem ajudou, quantas vezes ajudou, quem foi beneficiário, quantas vezes foi atendido, qual é o impacto direto, qual é o impacto indireto disso. E hoje, assim, pelo que a gente conhece como média, né? Muitas das organizações estão no improviso, no nível 1. E a ideia, como eu falei para vocês, não é sair do nível 1 para o nível 5. É sair do nível 1 para o nível 2. Do nível 2 para o nível 3. Do nível 3 para o nível 4, tá? É uma escada. Então, assim, eu não posso chegar aqui e falar para vocês, vocês têm que essa semana já sair do nível 1, ter toda essa estruturação. Não. Você precisa apenas sair do improviso nesse momento e começar a fazer as coisas de uma forma mais estruturada, mais estratégica, tá bem? E aí dentro disso, né? Onde as OSCs mais erram? Tudo misturado em um só lugar. Então você pega o computador da OSC, é uma muvuca de documento, muitas pastas com o mesmo nome, muitos arquivos com o mesmo nome. Então você vai mandar um ofício, o ofício é para o João, tá com o CPF do José, o e-mail da Maria, o endereço ali do Matheus. Então, tudo bagunçado. Por quê? Tudo no mesmo lugar. Vai editando informação em cima de informação, às vezes vai com a data errada, vai com a assinatura errada, vai com o teor, né, do ofício errado, era para pedir água, o ofício está pedindo café. Então, assim, tudo isso mostra, né, desorganização e é onde muitas OSCs elas erram. Sem padrão, como eu já comentei, né, do nome das pastas, então tudo muito misturado, então eu não consigo chegar, ligar o computador e falar, preciso do ofício tal, ofício X, preciso do memorando tal, eu preciso, sei lá, do portfólio X com menos ou mais informação, então tudo isso é sem controle, né, sem registro de atendimento, então fica muito difícil ali no dia a dia, tá? Aí eu vou deixar uma atividade para vocês, tá bem? Para vocês executarem, igual eu falei, é mão na massa. Eu preciso que vocês pensem qual nível de maturidade vocês estão, tá? Então você vai olhar ali, qual que é o nível de maturidade que eu estou? Estou no nível 1, no nível 2, no nível 3. Olha para dentro da sua própria organização, tá? O que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer dentro desse processo, o que eu preciso implantar. E aí, qual pilar é o mais crítico hoje? Prestação de contas, é o meu marketing, é minha organização interna, é processo, são todos, pode ser que aconteça também. Então, qual que é o pilar mais crítico hoje? O que a gente tem ali de parâmetro? O que a gente consegue olhar e falar assim, nossa, eu preciso melhorar isso? Então, olha e escolha um pelo menos, né? Para você poder focar. E aí, escolher uma resposta, por exemplo, minha prestação de contas. Aí vou focar na prestação de contas. O que eu preciso fazer para a prestação de contas? Preciso ter um novo contador, preciso ter ali uma consultoria financeira, quem que eu preciso procurar? É o Sebrae, sei lá, é consultoria, é vídeo no YouTube, é videoaula, enfim. Quem eu preciso procurar para me ter a minha prestação de contas ali minimamente redondinha, tá? Então, pega uma resposta, foca nela e começa a trabalhar, tá bom? E aí eu vou deixar 2 perguntas rápidas também para vocês poderem pensar, basicamente um quiz, tá? Então, qual a área mais te faz perder tempo hoje?
Você olha assim e fala, caramba, eu perco 3 horas do dia fazendo post para Instagram e não sai nada. Ah, eu perco 1 hora do dia tentando achar, sei lá, mensagem no WhatsApp, tentar criar ofício padrão, tentando estudar algo que, enfim, não é muito minha praia. O que te faz perder mais tempo hoje? Tá? E o que mais quebra a sua rotina hoje? É uma ligação, você tem que estar fazendo um ofício aqui, você recebe, preciso que você venha aqui pegar a doação. Aí você, poxa, fecha o computador, pega o carro e vai lá pegar essa doação, para de fazer o que você está fazendo. Ah, não, eu estou aqui em reunião, aí eu tenho que parar a reunião para poder fazer um deslocamento, ajudar um beneficiário, ou atender mais pessoas do que eu consigo atender durante o dia. Então tem toda essa dinâmica que vocês precisam pensar e entender, né, de fato ali para que vocês possam crescer. Então, olhando para esses dois slides, realmente a mão na massa. Pega aí no seu caderno, anota quais são essas atividades, né? O que mais quebra essa rotina de vocês, o que atrapalha o processo de vocês, porque muitas das vezes a gente precisa terceirizar algumas coisas. Igual eu falei, às vezes você tem uma reunião importante, só que aí você tem uma doação muito importante. Eu estou com 10 cestas aqui, você consegue trazer para mim, você consegue vir buscar aqui agora? Aí você olha, fala, poxa, entre a reunião e pegar 10 cestas é mais garantido. Às vezes você vai pegar o carro e vai lá pegar essas 10 cestas e deixa ali a reunião. E às vezes a reunião seria um grande financiador, uma grande parceria que a longo prazo iria fortalecer mais ainda a sua OSC. E aí eu consigo mandar alguém, eu consigo pedir um Uber para mandar trazer, perco menos tempo, vou gastar menos dinheiro, às vezes menos tempo e consigo resolver. Então tudo isso tem um impacto gigantesco ali, né? Como eu costumo falar, o dia só tem 24 horas. Muitas das vezes vocês gastam pelo que a gente conhece das organizações, tem organização que gasta de 12 a 15 horas por dia envolvido na rotina da organização, da sua OSC. Então isso tem um impacto gigantesco dentro de casa, no seu psicológico, no seu cansaço pessoal. Então você não consegue muitas das vezes atingir os seus objetivos ali. Então eu tenho que parar e pensar, onde eu estou, o que eu preciso parar de fazer ou terceirizar, sair do operacional e começar a trabalhar mais no estratégico, começar a trabalhar com a cabeça realmente. Então, quem que eu preciso trazer? É um estagiário para poder me ajudar aqui, pelo menos responder as mensagens. Vai te desafogar quanto isso? Você vai perder quanto tempo respondendo mensagens ali ou cuidando do beneficiário? Então, são pontos que às vezes eu preciso colocar na balança entre o que é custo e o que é investimento. Porque às vezes as pessoas, vou trazer uma pessoa, é um custo, não tenho dinheiro. Mas muitas vezes, se você continuar dentro do operacional, preso no operacional, com o estatuto debaixo do braço, vai fazer você continuar sofrendo, vai passar mais 5, 10, 15 anos, você vai estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas ou não, ou deixando o seu sonho, o seu propósito de ajudar pessoas parar, tá bom? E aí a gente vai para o próximo bloco.